Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Cristo, Senhor nosso. Amém. Já estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Nós vimos, então, o número 40 se repetir na vida de Moisés, né? Depois de tudo que ele passou na sua infância e juventude, ele se recolhe ao deserto e lá fica por 40 anos. 40 anos no deserto. Nós vimos que o povo já estava crescendo ali no seio do solo egípcio, já estava lá por quase 400 anos, né? Havia um povo, então, numeroso. Mas esse povo estava sofrendo muito por conta dos desmandos, por conta da inveja, por conta da ganância, por conta da busca incessante do poder do homem sobre o homem, o que leva o homem à escravidão. Então, nós tivemos, no nosso último encontro, nós vimos o encontro que Moisés tem com Deus, que Moisés, pelas suas próprias forças, tinha buscado fazer o bem, mas não estava dando resultado. Mas a partir de então, daquele encontro com Deus, seria Deus quem o iria conduzir, e a partir daí, então, as suas forças seriam melhores aproveitadas, né? E nós nos lembramos que o Moisés questiona Deus sobre como ele poderia falar com o faraó, né? Os santos padres nos explicam que Moisés era gago. Então, era uma situação irônica, engraçada, né? Ver Moisés falando com o faraó pedindo a libertação. Então, Deus pede para que Arão, irmão de Moisés, o acompanhe. É por isso que o Arão é quem é o porta-voz de Moisés, né? Porque imagina um cara gago falando, seria uma situação bem esdrúxula. Muito bem, então nós terminamos com aquela cena já do Moisés pronto, se preparando para se dirigir até o faraó. Hoje, eu pretendo ficar na questão das 10 pragas. Nós vamos ver fortemente 9 pragas. A 10ª praga, não vou fazer questão da gente terminar isso hoje, tá bem? Porque a 10ª praga é muito importante para nós, muito. Então, nós vamos conhecer um pouquinho, né, disso. Vamos começar ali com a primeira praga. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 7, versículos 17 e 18. Se pudéssemos alternar, Maura e Mirella Genoveva, né? Fica esperando e... Pode começar, Maura. Posso começar? 17 Sim. até? O 18. 19? 18, tá. Qual capítulo que é? 7. Êxodo. Isso. Êxodo, capítulo 7, versículos 17 e 18. Eis o que diz o Senhor: nisto reconhecerás que eu sou o Senhor. Vou ferir as águas do Nilo com a vara que tenho na mão, e elas se mudarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio tornar-se-á infecto, e os egípcios terão um nojo insuportável de beber as águas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos vendo aqui alguns cientistas chamam de fenômeno, né? Até tentaram explicar, isso aconteceu também
se eu não estiver enganado, no norte da África, em alguns países africanos, a água se torna vermelha e, com isso, a mortandade de peixes, né? O que nós estamos vendo aqui é a água se tornando vermelha, trazendo morte. Vamos ver o oposto disso? Vamos deixar marcadinho aqui, para a gente voltar depois aqui no livro do Êxodo, né? Vamos lá para João, capítulo 2, versículo 9. João, capítulo 2, versículo 9. Quem pode? Continua. Olha. Que parte ainda da mesma leitura? Desculpa, eu tô aqui na mãe, eu tô com a Bíblia dela, tá tão diferente. Tadinha. Quais os versículos mesmo? João, capítulo 2, versículo 2, 9. 9. Posso ler? Pode ler? É este, ó. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo. Continua? Né? E disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Continua, seu Carlos? Não, tá bom, tá bom. Não precisa. Já deu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, graças a Deus, nós pudemos ver que quando se trata de, vamos chamar de um castigo de Deus, a água se torna vermelha e vem a morte. Mas a vinda de Jesus faz com que a água se torne vermelha e seja alegria, seja festa, seja união das pessoas de bem. E isso foi possível pela intenção de Nossa Senhora, a Virgem Maria, né? Então, aqui nós temos dois paralelos. Como praga, a água se torna vermelha, trazendo mortandade. O rio Nilo é um rio muito necessário para o Egito e eles dependem bastante, né, deste rio. E o que acontece? Deus vai e transforma a água, ela fica uma água vermelha, aparentando sangue, e acontece a mortandade de peixes. Os peixes, não vou dizer que é uma grande forma de subsistência, ou seja, eles não dependem tanto do rio, olhando o aspecto da alimentação peixe. O rio é muito importante porque o que ele faz? Ele irriga. Aí sim, é na irrigação que esse rio é importante. Ele irriga as culturas agrícolas que ficam no seu entorno. O fato da água se tornar vermelha, de imediato, efeito imediato, mata os peixes. Efeito secundário, eles vão ter problemas com a agricultura. Efeito número 3, eles vão ter problemas com a água potável para beber. Claro, todas, ela vai ficar contaminada. Certo? Muito bem. Vamos, então, agora para a segunda praga. Êxodo, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Pode ler? Por favor. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó e dize-lhe: eis o que diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que ele me preste um culto. Se recusas,
infestarei de rãs todo o teu território. O Nilo ferverá de rãs que subirão para invadir tua habitação, teu quarto, teu leito, as casas dos teus servos e do teu povo, os teus fornos e tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa praga da rã, eu sempre, depois da minha conversão, eu ainda estava, não tinha ainda iniciado essa sede, essa busca de entender tudo que acontece na Bíblia. Eu achei essa passagem assim um pouco irônica. Ué, mas rã? Caramba, por que rã? Por que Deus escolheu rã? Né? Caramba, rã entrando por tudo quanto é lado, pela janela, pela porta, pelo telhado, na sala, na cozinha, no banheiro, em tudo quanto é lugar, né? Fiquei imaginando essa cena, achei ela tão até ridícula, né? Por assim dizer. Quando eu fui ler, eu não lembro de qual padre que era, não lembro se era do... não era Atanásio, eu não lembro agora qual padre que... Aí ele dá a explicação, né? Ele diz, aquele povo que tinha carne em abundância, né? Por meio das rãs, tiveram o seu alimento se tornado causa de enjoo e de vômito. Olha só as palavras dele, né? Então, aí eu fui compreender. Então quer dizer que a rã, ela fazia parte, né, vamos chamar, do cardápio alimentar dos egípcios. Era comum eles comerem rã. Eles tinham uma predileção por rã. Daí, essa praga, né? Vocês gostam de rã? Porque eles tinham ficado sem peixes, não se esqueça disso. Aí Deus manda rã, mas manda demais a conta, né? A ponto que causa nojo, causa asco nos egípcios. Eles ficam enjoados, eles não querem nem mais ver a cara de rã na frente. Interessante isso. Eu fiquei assim, pasmo quando eu vi essa passagem. Muito interessante. Então, Deus foi num problema, naquilo que era causa de satisfação, de alegria, de prazer para eles, se tornou o contrário, né? Se tornou causa de nojo. Eles tomaram nojo pelas rãs. Interessante isso. Bem, vamos para a terceira praga. A terceira praga é um pouquinho complicada. Êxodo capítulo 8, versículos 16 a 17. O Senhor disse a Moisés: dize a Araão: levanta a tua vara e fere o pó da terra. Ele se converterá em mosquito em todo o Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra. Houve mosquitos sobre os homens e os animais. Toda a poeira da terra se transformou em mosquitos em todo o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mosquito, a gente sabe que são chamados de mosquitos, né? Pernilongos, esses que picam a gente, ok? Esses que picam a gente é que são chamados de mosquito. Eu estou fazendo essa distinção porque depois nós vamos ter uma outra praga em seguida, né? E aí muita gente pode confundir. Então, o mosquito é aquele que pica. Então, ele incomoda, né? Ele vem, pica você, você dá um tapa em você, muitas vezes você erra o filho da mãe, você dá um tapa em você mesmo, né? É muitas vezes isso que acontece. Bom, a coisa é assustadora porque é uma praga, ou seja, são muitos, né? Eles entram pelo nariz, pela boca, por tudo quanto é lugar. Você não tem sossego. E isso me fez lembrar, né, quando, não vou dizer que eu era adolescente, não era mais adolescente, mas eu trabalhava numa multinacional e nós recebemos a visita de um funcionário de uma subsidiária nossa, da África, né?
e ele precisava aprender alguma coisa da parte de produção com a gente. E nós o recebemos, e normal, depois do expediente, vamos ao happy hour. Levamos ele lá para a Avenida Paulista, para alguns barzinhos que tem ali nas adjacências. E tomamos um chopp, uma cervejinha. E com o nosso espanto, né? Ele estava trajado a rigor, com a túnica, aquele turbante redondinho na cabeça. Ele chama atenção para caramba. Um belo, alto, forte, né? E com aquela vestimenta já chama atenção. Na hora que entramos no barzinho para tomar o nosso chopinho, ele se senta, né? Pedimos o chopp, ele começa a tomar, e ele, toda vez, ele colocava um guardanapo em cima do copo, né? E aí, toda hora que ele ia beber, ele fazia assim, ó, ele levantava e bebia, e voltava o guardanapo sobre o copo. Aquilo causou estranheza. Rapaz, mas que você faz isso, né? Ele entendia bem o português, né? Aí ele explicou que no país dele, eles tiveram uma infestação, mas uma infestação grande de mosquito, né? E aquilo, sabe, fez com que eles criassem, era determinada época do ano, e era mais ou menos aquela época que ele estava no Brasil, lá atrás dele, havia, os mosquitos entravam na cidade, sabe, e invadiam todos os lugares. Não tinha sossego, as pessoas não tinham sossego para comer, para beber, para nada, né? Eu fiquei imaginando como seria isso. Agora, quando a gente vê na Bíblia uma praga de mosquito, né? Como deve ser terrível, né? Bem incômodo, né? Aí eu me lembrei dessa passagem com esse africano. Ele só sentiu uma ponta, porque o dele até que não era tanto, não é uma praga, né? É um hábito, é um costume, determinada época do ano, os mosquitos saem mesmo das matas e vão para as cidades, eu acho que é um calor maior, não sei, mas enfim, foi algo assim que me chamou a atenção bastante. Vamos então para a quarta praga, e essa eu tenho algo para dizer. A quarta praga é capítulo 8 ainda, versículos 20 e 22. Assim fez o Senhor. Surgiu na casa do faraó e de sua gente uma multidão de moscas, e todo o Egito foi devastado pelas moscas. Mandou então o faraó chamar Moisés e Arão. Ide, disse-lhes ele, oferecer sacrifícios ao vosso Deus. Mas no país. Moisés respondeu, não convém que seja assim. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus seriam uma abominação para os egípcios. Se oferecermos sob os seus olhos sacrifícios que lhes são abomináveis, não nos apedrejarão eles? Essa parte mesmo, gente, porque parece que tá tão diferente a Bíblia da mãe. Tá bem diferente. Nossa. Tá bom? Eu não Será que... eu estava lendo aqui, eu falei assim, ué, que a Mauri tá... A Mirella tá lendo, não estou entendendo. Nossa. Eu lendo e não vi. É a quarta praga, as moscas, ó. Aí começa assim, no versículo 16. O Senhor disse a Moisés, é esse? Irás amanhã de manhã apresentar-te diante do faraó, quando ele sair para ir à marca do Nilo. Essa que você leu é a terceira praga. Não, tá como quarta praga, as moscas. É ficar as moscas. É que tem a praga dos mosquitos e a praga das moscas, né? Sim, a do Existe uma mosquito começa a diferença. mesma frase aqui. No versículo 20 começa a praga das moscas. Né? A minha está assim, ó. O Senhor disse a Moisés, irás amanhã de manhã apresentar-te diante do faraó, quando ele sair para ir à margem do rio. E dir-lhe-ás, eis o que diz o Senhor, deixa partir o meu povo para me prestar culto. Se recusares, mandarei moscas sobre tua pessoa, tua gente, teu povo, tuas casas, as casas dos egípcios serão todas invadidas por elas, bem como a terra em que moram. Farei, porém, uma exceção naquele dia para a terra de Gesem, onde habita o meu povo.
Ali não haverá moscas, para que saibas que eu, o Senhor, estou no meio da terra. É até aqui, seu Isso, Carlos? tá certo, é isso mesmo. Então, Falar. esse aí, para mim, são os versículos 16 ao 18. O senhor tinha falado para ler o Tá versículo 20. invertido, tá Aham. invertido, então. Tá, não tem problema, né? Nós podemos ver aí essas duas pragas. A sequência correta é esta que foi lida agora, do versículo 16 até o 19, é o mosquito. Dos versículos 20 até o versículo 32, é das moscas. Até porque agora surgiu uma diferença, né? Nós podemos ver que houve uma diferença. Deus já não manda mais isso. Fica claro que a terra de Gesem era a terra onde estavam os israelitas. Lá não haveria invasão das moscas. As moscas são consideradas insetos nojentos, porque a forma como eles se alimentam, como a mosca se alimenta, é uma forma assim. Porque funciona assim, ó, a mosca, ela tem uma espécie de um canudinho na boca dela, ela tem um biquinho comprido, e o que ela faz? Ela solta um excremento, um ácido, no alimento que ela quer socar. Oi? No alimento que ela quer tocar, que ela quer comer. E aí o que ela faz? Ela suga. Então, pela boca dela, que é compridinho, como um bico, né? Ela não usa para bicar. Não é como não é como a mosca, o mosquito. O mosquito pica. É como se fosse um ferrão que o mosquito. A mosca não. Aquilo dela serve para soltar esse ácido. Então ele corrói, ele derrete, ele macera o alimento e aí sim a mosca suga. Então, se, por exemplo, imagine que você caiu na mão um pedacinho de alimento, você não percebe, a mosca vem e pousa. Se ela fizer isso, se ela soltar esse ácido para sugar esse alimento que está na sua mão, ali naquele ponto vai nascer uma úlcera. Então, a coisa é feia, sabe? Os santos padres diziam que até então, aquelas pragas anteriores, né, essas 3 pragas anteriores, não afetariam os judeus, porque os judeus não trabalhavam a agricultura no Egito. Os judeus não comiam rã. Então, e as moscas, vamos dizer assim, os mosquitos, o judeu sempre usou as mulheres usavam o turbante, a túnica, enfim, se cobrindo, não havia problema. Mas o mosquito, a mosca era muito nojento, então Deus poupou o seu povo dessa desgraça, né? Então, foi por isso que eu fiz essa questão dessa separação, para que a gente pudesse entender. Vamos dar continuidade, então? Vamos, então, à quinta praga. Vamos lá no capítulo 9, versículos 3 a 5. Capítulo 9, versículos 3 a 5. É a quinta praga. A mortandade do gado, né? Isto. Tá, mas o meu começa do versículo 1. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó e diz-lhe: eis que o que diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo, para que ele me preste um culto. Se recusas, se persistes em retê-lo, a mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais que estão nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Entretanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios, e nada perecerá de tudo o que pertence aos israelitas. Palavra do Senhor? Graças a Deus. Muito Até bem. isso, né? Tá bom, tá bom. Dá para a gente pegar o contexto todo, né? E, novamente, Deus pede que os israelitas sofram
essas pragas. Então, se nós fizermos aqui uma análise do que tudo que aconteceu até agora, vamos lá. As águas ficaram vermelhas, então morreram peixes. A agricultura ficou comprometida, mas ainda não foi atingida seriamente. Depois nós vimos que as rãs, que eram meio de alimento para os egípcios, se torna motivo de nojo. Peixe, rã. Aí vieram os mosquitos. Tá bom, os mosquitos mais incomodam, mas picam as pessoas. Tá, beleza. A praga foram as moscas. Então, veja bem, eles usavam a água do rio também para se banhar. Então, esse povo que já não era muito de tomar banho, já está sem tomar banho há alguns dias. Sem tomar banho há alguns dias, com praga de mosca, eles começaram a ter problema. Agora, a praga, essa quinta praga, é a mortandade do gado graúdo. Então, não tem mais vaca, não tem mais leite, não tem mais carne, não tem peixe, não tem rã, não tem carne. Estão acompanhando? A situação está ficando cada vez mais difícil. As 3 primeiras pragas foram por todo o Egito, a partir da 4ª praga, Deus começa a proteger o seu povo. O seu povo não sofre essas pragas, ok? Vamos então para a 6ª praga. Essa também é bem complicadinha. Capítulo 9 ainda, mas os versículos 8 e 9. O Senhor disse a Moisés e a Araão: Tomai vossas 2 mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a lance para o céu diante dos olhos do faraó. Ela tornar-se-á uma poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito, sobre os homens e sobre os animais, tumores que se arrebentarão em úlceras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora sobre as úlceras. A alimentação está sendo precária, vamos dizer, deficitária. Eles não estão conseguindo os nutrientes que eles precisam. Estão com problemas para tomar banho. Junto às moscas, agora uma poeira, uma cinza, e surgem as úlceras. As úlceras são terríveis, são dolorosas, são prurentas, né? Então, causam nojo. Você vai uma úlcera, imagina o corpo todo tomado de úlcera, né? E lá no livro de Jó, nós vamos ver que isso foi imposto a Jó por ação do diabo. As úlceras. Jó ficou tomado de úlceras, da cabeça aos pés, porque Deus permitiu que o diabo fizesse isso. Muito bem, vamos continuar. Vamos para a 7ª praga, no capítulo 9, versículos 15 a 19. Posso ler. Eu poderia, no instante, estendendo a minha mão, ferir-te de peste, tu e o teu povo, e tu já terias desaparecido da terra. Mas se te deixo incólume, é para que vejas o meu poder, e que o meu nome seja glorificado por toda a terra. Se te obstinas em impedir a partida do meu povo, amanhã, a esta hora, farei cair uma chuva de pedras tão violenta como nunca houve outra igual no Egito, desde sua origem até o dia de hoje. Mete, pois, ao abrigo teus animais e tudo que tens nos campos, porque todos os homens e todos os animais que se encontrarem fora da casa dos campos serão atingidos
pela saraiva e morrerão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui nós vimos uma mudança no comportamento, vamos dizer assim, de Deus, né? Deus está alertando. Ele fala, vai acontecer. Mas como ele está avisando, e ainda ele faz uma recomendação, proteja os homens e os animais, porque aqueles que estiverem fora. E não é isso que acontece quando nós saímos debaixo das graças de Deus, né? Somos atingidos. O inimigo está ali fora, esperando. Basta você sair da proteção de Deus e ele tem toda a força para agir em cima de você. Então, Deus está alertando, né? Bom, quanto a essa praga saraiva, né? Muita gente não entende o que ela é. É um conjunto de pragas, na verdade. São normalmente pragas vindas do céu, do alto. Então, nós vamos ver que cai pedra, granizo e fogo. Pedra, granizo e fogo. Saraiva é isto. Recentemente, fazem acho que 3 ou 4 anos, né? E vi de novo essa notícia que eu vou dizer. No estado do Texas, nos Estados Unidos, houve uma chuva de granizo. As bolas de gelo eram do tamanho de bolas de ping-pong, mais ou menos. Fez uma destruição, muitas fazendas destruídas, animais mortos, porque eram pedras grandes de gelo, né? Granizo. Isso não faz muito tempo. Eu soube dessa ocorrência há 3 anos atrás, e me parece que esses dias atrás deu algo numa escala um pouco menor, mas fez também bastante estragos, né? Bastante estrago mesmo. Não raro é à noite você olhar para o céu e você ver pequenas pedras entrando em atrito com a terra, né? E elas se incendeiam, são as chamadas bolas de fogo. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção é realmente essa chuva de granizo, né? Nós estamos falando do Egito, é uma região quente, né? O granizo, vocês, acho que as três são professoras, né? Vão saber disso melhor do que eu. É a água que está aí em cima, sobe um ar quente, encontra com o ar gelado, é muito rápido essa ocorrência, na precipitação não dá tempo de derreter o granizo, né? A pedra de gelo. Mas isso para acontecer tem que ser uma altíssima temperatura e ela bater numa parte muito alta, né? Cheia de água. E foi o que aconteceu, então, aqui no Egito, essa praga da saraiva, né? Mas eu estou me reservando para falar sobre isso que estamos vendo, está acontecendo com os egípcios. Vamos dizer assim, é o inimigo, é aquele que vive na maldade, que vive sendo opressão, ele está sofrendo isso. Nós vamos, no nosso próximo encontro, nós vamos ver tudo isso inverso. Eu vou mostrar para vocês isso inverso acontecendo com o povo israelita no deserto. Enquanto estão na caminhada, naqueles 40 anos de caminhada, nós vamos ver isso aqui invertido. Porque aí é o povo prometido de Deus, né? Então, nós vamos ver, basicamente, não exatamente, mas basicamente, o contrário de cada uma dessas pragas, ok? Por isso que eu agora já estou falando algumas coisas, estou frisando, estou batendo, porque lá na frente, no próximo encontro, vamos falar um pouco mais sobre isso, mas num sentido um pouco contrário, tá bom? Vamos então para a nossa 10ª, perdão, é a 8ª praga, né? A 8ª praga, é o capítulo 10, né?
dos gafanhotos. Então, versículo 3, 4 e 5. De 3 a 5 do capítulo 10. Sou eu, né? Uhum. Moisés e Arão foram procurar o rei e disseram-lhe: Eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixará ir o meu povo para que ele me preste o seu culto. Não recusares, farei vir a mim gafanhotos sobre o teu território. Cobrirão a superfície da terra de tal modo que se não poderá mais ver o solo. Devorarão o resto das colheitas que escapou ao granizo, e devorarão todas as árvores de vossos campos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Bom, tá ficando escassa a comida no Egito, né? Não tem peixe, não tem rã, não tem gado, não tem leite e agora não tem colheita. Porque o que os gafanhotos vão fazer? Atacar a agricultura. Complicado, né? O mundo hoje depende de grãos numa proporção violenta. A China hoje, só o que ela consome de soja, é preciso que Brasil, Argentina, Índia produzam em excedentes para que eles possam consumir. Tal é o consumo só de soja, hein, na China. Então, o consumo de grãos hoje no mundo, né, é muito grande, aumentou bastante a dependência desses alimentos, né? Foram as áreas que mais cresceram, agricultura, né, o cultivo de grãos. Por que eu estou falando isso? Tem um porquê. Os globalistas querem tomar conta dos mercados, né? Eles atuam fortemente na China, são investidores, eles compram terras, né? Só para que não sei se vocês sabem disso, os chineses chegaram aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, né? Já compraram terras produtivas e empresas da área de agronomia. Os chineses hoje eles são, vamos dizer assim, o oposto, né? O oposto do que seria o capitalismo, porque hoje a China é a maior representante do comunismo. Porém, é um comunismo moderno, é um comunismo modificado, é um comunismo misturado com o capitalismo, né? Mas a essência dele é o comunismo, que ninguém se iluda, que ninguém se engane, né? Os maiores corruptos da China são grandes investidores fora da China, né? Investem pesadamente nas áreas de farmácia, farmacêutica, na área da agricultura, na área financeira, eles investem pesadamente. Por que eu estou falando isso? Porque há um desejo muito grande de controle do alimento no mundo por parte da China, né? E é engraçado, né? O outro comunista lá é que está segurando um pouquinho as pontas. A Rússia. A Rússia que está pedindo a China de tomar conta do mundo nesta área. Isso é importante para nós precisamos, porque nós somos católicos, somos cristãos, né? A Rússia hoje, ela vamos dizer assim, claro que tem um monte de erros, não vamos endeusá-los, não vamos transformá-los em heróis, pelo amor de Deus. Mas hoje nós precisamos da Rússia para ela fazer um equilíbrio entre Estados Unidos e China. Nós precisamos deles hoje, né? E foi por indicação e informações privilegiadas, né, que chegaram ao Brasil, que os russos passaram para nós sobre algumas terras que estavam sendo vendidas e eram terras estratégicas e estavam sendo vendidas a preço de banana
ali no Tocantins e parte do Amazonas, da região do Amazonas, né? Terras vendidas ali, terras vastíssimas, vendidas a preço de banana. Os chineses estavam comprando, né? E aí o presidente, na época, o Bolsonaro, conseguiu criar alguns dispositivos legais para dificultar isso, né? Mas essa sanha pela agricultura não diminui, né? Hoje, a França praticamente não produz para si, a França produz basicamente para a China, na parte de grãos, falando, né? E assim, muitos países estão se tornando escravos dos chineses, né? Essa questão dos grãos é bastante importante. Outra hora eu continuo esse assunto é bastante vasto, nós vamos nos deparar com na Bíblia que vai chamar de novo a atenção para esse fato. Muito. A questão dos gafanhotos, eu queria ressaltar o versículo 16 daquilo que nós lemos, né? No versículo 16 diz assim, ó, mas se te deixo incólume, é para que vejas o meu poder e que o meu nome seja glorificado por toda a terra. Então, veja, é quem está dizendo isso, né? Deixou o Faraó, por enquanto, o Faraó nada estava sofrendo, nada. Mas havia um motivo para isso. Nós vamos fazer duas leituras, né? Nós vamos ver perdão, Romanos, capítulo 9, versículo 17. Romanos, capítulo 9, versículo 17. Vai nos falar um pouco sobre isso. Quem pode ler? Pode ler? Pode. Por isso, diz a Escritura ao Faraó: eis o motivo porque te suscitei para mostrar em ti o meu poder e para que se anuncie o meu nome por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Nós vamos ver aqui que essa carta... Versículo, Oi? como se diz, tem que ruminar esse versículo aqui. Ler, meditar e ruminar. Sim. Sim. Maravilhoso. Nessa carta, né, o que ele está dizendo? Está versando sobre o que poderia entender como sendo uma injustiça de Deus, né? E aí essa carta aos Romanos vai dizer que por que a injustiça de Deus, né? Deus precisa manifestar o seu nome. Ele precisa que toda a terra o conheça. E então ele endureceu o coração. Mas aí os santos padres vão nos explicar de uma forma pedagógica para que a gente não se escandalize, né, com esse poder de Deus. Então, veja, o endurecer o coração do faraó, é pensar assim, poxa vida, mas, nossa, então o faraó era bom, Deus é que tornou o faraó um homem frio. Não, não é. Exatamente o contrário, né? O faraó não era um homem bom. O faraó não era um homem caridoso, justo, não era. Por conta disso, Deus viu aquela situação ideal. O seu povo era escravo, o seu povo sofria, clamava por libertação. O faraó, um homem perverso, maldoso, opressor, o inimigo opressor,
É como exatamente o que o diabo faz conosco, né? Ele nos oprime, ele não tem piedade de nós, ele nos escraviza, exaure as nossas forças, as nossas vontades, o nosso desejo, né? E nos torna pessoas sofridas, no mínimo sofridas. Nós sabemos que uma pessoa que fica sofre muito tempo, a tendência dela se tornar uma pessoa má é muito grande. Ou então aquela pessoa que tem um sofrimento muito grande, né? Se ela não tiver um coração mole, vamos dizer assim, a pessoa vai ter um coração endurecido. Ela vai se fechar ainda mais e vai partir para a maldade. Então, o que Deus faz aqui é, sabendo que essa situação era existente, Deus então endurece o coração no sentido de que ele não permite que o faraó perceba, né, a grandiosidade de tudo que está acontecendo. O faraó simplesmente não dá bola. Tudo ali acontecendo nas barbas dele, mas como ele estava incólume, ou seja, ileso, ele não se doía pelo povo. Ele não estava preocupado com o povo. É isso que nós podemos perceber. Foi por isso que Deus, então, endureceu o coração dele. Porque aí até o próprio povo dele pôde ver, e isso fica como lição para todos, até os nossos dias de hoje, né? Mas aqui sempre nós temos que ver, quando se fala do faraó, a figura do diabo, ok? Porque, na verdade, esse fato aconteceu? Aconteceu. Mas ele aconteceu e Deus aproveitou desse acontecimento para mostrar para nós o que acontece no âmbito espiritual, ok? Um fato real, material, que Deus aproveita para nos mostrar o que acontece no âmbito espiritual. Continuando, então. Nós vimos, então, a praga dos gafanhotos, não é isso? Não, nós vimos a... Perdão. Agora é as trevas. Agora é as trevas. Mas antes ainda, os gafanhotos, né? Vamos dar uma olhadinha, só uma olhadinha no Salmo número 20, ou perdão, Salmo 50. Salmo 50, versículo 6. O Salmo 50, versículo 6. Ainda ligado ao que eu falei sobre o Romanos, tá? Oi? Esse Salmo 50, versículo 6, ele está ligado ao que acabamos de ler em Romanos, capítulo 9, versículo 17, né? Que nós vimos lá a questão do endurecimento. O versículo 6 do Salmo 50 diz assim, ó, só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa e reto o vosso julgamento, né? Ou seja, que ninguém fique com dó do faraó, não. Ele merecia. É justo o que Deus estava a fazer, ok? Esse endurecer o coração do faraó é em função disso, porque o faraó já havia pecado contra Deus. Contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. Então, vossa sentença assim se manifesta justa e reto o vosso julgamento. Né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, vamos lá então às trevas, capítulo 10, versículos 21 a 23. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu e que se formem sobre todo o Egito trevas tão espessas que possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e durante 3 dias espessas trevas cobriram todo o Egito. Durante esses 3 dias não se via um ao outro e ninguém se levantou do lugar onde estava, ao passo que todos os israelitas tinham luz nos lugares onde habitavam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 3 dias de trevas. Genoveva, com certeza, já fez a ligação, né, Genoveva? Uhum. Já ligou logo esses 3 dias de trevas. E
Hã? É. Isso não é ao acaso, né? Na verdade, eu sempre digo que a Bíblia é viva e é eficaz. Uau. Ela é atual. Então, aquilo que está relatado no passado serve para um momento mais adiante e também serve para o final dos tempos, né? E no final dos tempos, isso que eu estava tentando de falar até agora, tudo isso que nós estamos lendo está relatado no livro do Apocalipse, né? Quem já teve a oportunidade de ler o livro do Apocalipse, essa praga das trevas, por exemplo, está no capítulo 8, no versículo 12 do Apocalipse, né? Lá vocês têm até a praga dos gafanhotos. A praga das trevas, ela é esperada, né? Todo católico sabe que isso vai acontecer. Quem puder que manter em sua casa uma vela de cera de abelha, não de betume, não droga, fugiu o nome agora Parafina, que é esse. Isso, não de parafina parafina, isso, de não cera de também. parafina. Mas se você tiver uma vela de cera, mantenha na sua casa. Não sabemos quando isso vai acontecer, mas se isso acontecer, nós sabemos que a única luz que se obterá será por meio Permanecerá dessas acesa, velas. né? Três dias terríveis de trevas. Vai dar a impressão que você consegue tocar a escuridão. Então, isso é esperado, vai acontecer. Eu tenho a minha velhinha aqui, pequenininha, mas está ali, né? Que é caro para esse negócio. Eu ganhei de um amigo, um grande amigo, né? Então, eu recomendo vocês, quem puder, tenha. No teu caso, eu sabia Uma... que era de cera Oi? de abelha. Eu É de abelha. sabia. Não de Tem que ser parafina, de... então. Não, não pode ser parafina. Não adianta Eu parafina. também não Parafina não sabia, vai não, da funcionar. cera de abelha. Sabia Eu não estou que a gente ouvindo. tinha que ter Eu também não sabia. Eu sabia que a gente tinha que ter uma certa quantia de vela em Sim. casa, mas não que tinha que ser de cera de abelha. Cera de abelha. Tem que ser Na cera de verdade, abelha. uma vela é o suficiente, parece, né? Que ela permanecerá Só, acesa isso, durante todo o tempo. É, Né? isso. Deus vai iluminar isso. Isso, ela não vai se consumir. Por isso que ela vai Isso, durar 3 dias, não né? vai se consumir. É o Cristo, né? Cristo é essa vela. Por isso que o Círio Pascal, é caríssimo aquilo lá. Você já viu o tamanho Só daquilo, que né? Daquela vela. eu E tenho uma ela é vontade, de mel puro. eu falo sempre para Jesus que eu vou ganhar um Círio Pascal e ter na minha casa. É o meu sonho de ter um Círio Olha, Pascal. faça amizade com o padre que você consegue. É, Porque o ideal é que seja abençoado, né? não, O ideal é sim, que seja o abençoado. padre Salvador ia dar um para mim. Foi logo que ele ficou doente, tudo, daí não consegui. Mas agora, como ele, Ó, né? uma dica, para quem é de Santa Cruz, né? Infelizmente a Mirella talvez não possa se beneficiar. Mas de tempos em tempos, lá na São Sebastião, vem aquelas velas familiar, aquela lá é de cera pura. Umas Da pequenas, onde ficou? Mas compra ali na São onde? Sebastião, na loja da Na São Sebastião. paróquia? Hã? Ah, não. Ah, será Aqui que tem é uma família que tá produzindo, sabe? Pertence ao apostolado lá, que É? eles estão produzindo, né? olha que Aí, ó. beleza? É caro mesmo, uma tela de 7 dias está R$ 55. Ah, Não, mas não está caro, Mas não. Aqui está mais caro. Se fosse mais, Aqui está bem é, mais caro. mas é que a Nossa, intenção imagina. não é ser lucrativo para eles, a intenção é que todos possam adquirir, né? Mirella, Aqui, vê pra veja bem, gente. é Não justo é que seja mesmo? caro, porque é de cera de abelha, gente. Olha o trabalho que dá recolher isso. Não é parafina. exatamente. Parafina é baratinho, né? Vale a pena. Mirella, passa. Tem vários tamanhos, tem pequenininho, depois eu envio para vocês verem, chama Luz Cristos, Põe lá no grupo. Lux Cristos, Lux Cristos, Lux, Luz de Cristo. Muito É. bom, faça isso. Vamos então para a 10ª praga, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje.
capítulo 11, versículos 1, pula, vai para o 4 até o 7. Versículo 1, pula, vai para o 4 e até o 7. Quem pode? Do 4 até o 7? Primeiro, o versículo 1. Depois tá. pula, vai para o 4 e vai até o 7. Tá. O Senhor disse a Moisés: mandarei ainda uma outra praga sobre o faraó e sobre o Egito, e em consequência dela, os deixará partir daqui. Quando vos deixar partir, será definitivamente, será mesmo expulsando-vos daqui. Moisés disse: eis o que diz o Senhor: pela meia-noite passarei através do Egito, e morrerá todo primogênito da terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria assentar-se no seu trono, até o primogênito do escravo, que faz girar a morte, assim como todo primogênito dos animais. Até onde, meu Carlos? Até o 7. Certo? Haverá em toda a terra do Egito um clamor, tal como nunca houve e nem haverá jamais. Quanto aos israelitas, porém, desde os homens até os animais. Espera aí só um pouquinho, o cachorro saiu aqui, peraí. Porém, desde os homens até os animais, ninguém, nem mesmo um cão, moverá a sua língua. Sabereis assim como o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui os ensinamentos para nós são grandes, né? Então, o meu Pai que está no céu separará os bodes e os cabritos. Lembram-se dessa passagem? Aqui estão sendo separados. Aqui está se separando os maus, os perversos, os bodes, né? Dos cabritos e ovelhas, que são os israelitas, né? Pelo menos aquele povo primício. E aqui Deus está prefigurando, né, o sacrifício do primogênito, né? Ele vai enviar o seu filho. É o seu filho primogênito que, através do seu sacrifício, libertará todo o povo de Deus. E notem que os israelitas aqui, eles já estavam pedindo, né, ouro, prata, tudo para os egípcios. Já estavam se preparando para o êxodo, para a saída, né? Então, essa separação que nós vamos ver acontecer, né? Jesus, quando ele vem, ele faz essa separação, ele separa o Antigo Testamento do Novo Testamento, ele separa o antigo povo de Deus e o novo povo de Deus. É ele que faz esse novo sacrifício, novo e último e definitivo sacrifício, não vai mais acontecer, né, novamente, que separará bodes de cabrito. Também é prefiguração da parousia, que é quando Jesus voltar, né? Os protestantes têm uma ideia de que quando Jesus voltar, vai todo mundo sair voando contra. Não sei de onde que eles tiraram isso, essa espalhafatosa. Arrebatado. Hã? Serão arrebatados, não é que eles falam? Mas é porque ele pega um texto, ele não leu o todo, né? É um grande erro. É isso que nós não podemos cometer, esse erro, né? Claro que alguns trechos, alguns textos nos dão um ensinamento, mas nós temos sempre que colocar em harmonia com todo o contexto, ok? Eu faço isso com vocês, eu pego às vezes um texto, vamos a um ensinamento, mas jamais ele será contrário ao contexto.
Jamais, nunca. Os santos padres enxergaram isso de uma forma muito clara. Então, é na parousia, quando Jesus voltar, então já vai acontecer quase que numa sequência, né, imediata, os corpos serão ressuscitados e aí acontecerá o juízo final. Para acontecer esse juízo final, vai haver, então, segregação, a separação do bem e do mal. Muito bem, por bem pararmos por aqui, né? Só vou Eu passar acho mais que umas informações. essa passagem aí, final de Mateus, se não me engano, né? Que fala Sim, dessa separação aí que o senhor está falando, né? sim. Mateus, Nós que vamos ver, é que nós vamos ver melhor no nosso próximo encontro. tá. Propositadamente, eu parei no 10º, né? Nós não terminamos o 10º, É porque a parte, então. Uhum. porque é exatamente nós vimos o ócio, mas não vimos a execução, porque já no nosso próximo encontro nós vamos nos debruçar um pouco mais, porque aí nós vamos extrair muito daquilo que é a nossa missa, ok? Vamos tirar uma parte daí. Então, eu só queria, quem quiser anotar, que, né, a primeira praga, que é a praga das águas, você vai encontrar no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 8. A praga da Saraí, Peraí, por que e isso, seu você, Carlos? Fala de novo, Apocalipse 8, versículo 8. 8? Versículo 8. Capítulo 8, Tá, versículo 8. tá. 8. Tá. A praga da Saraíba, você vai encontrar no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. E ali você vai ter um pouco mais de detalhe, você vai ver o que é essa Saraíba. Você vai ver que ela não é só pedra, não é só granizo, é com fogo também. A praga dos gafanhotos são melhores explicadas por São João. São João nos explica de uma forma maravilhosa. A praga dos gafanhotos, você lê no capítulo 9, versículo 3. E a praga das trevas, Apocalipse capítulo 8, versículo 12. Ok? É 12? Apocalipse 12. 8, 12? É? Isso. Tá. Capítulo 8, versículo 12. Né? Eu tenho um curso preparado sobre o Apocalipse, né? Então, será se quando a gente terminar esse curso, que eu estou vendo que vai demorar um pouquinho, né? Nós estamos indo bem devagar, né? Tentando me manter ali dentro de 1 hora, já estou batendo ali em 1 hora, já deveria estar terminando. Mas quando vocês estiverem interessados, a gente pode partir para esse curso do Apocalipse. É lindo, é maravilhoso, sabe? É uma carta de amor, a confirmação da vitória de Deus. Não é para a gente ter medo nem nada disso, não. Pelo contrário, para a gente se alegrar e desejar que isso venha logo. Né? Muito bem, encerramos aqui o nosso encontro de hoje, onde nós pudemos ver as 10 pragas. Né? Essas pragas, elas vêm para que o povo tome norte. Tomar norte é você seguir o caminho certo, é você sair da escravidão. Esse povo viveu a escravidão estava sofrendo. Né? Por conta disso, o inimigo não queria libertar de forma alguma. Então, as pragas vieram para se pegar. Né? Por isso, aquela região de Gesem não foi afetada de forma alguma. Né? A mão do Senhor protegeu aquela região. Isso é para nós um alento, né? E saber que Deus, ele é cirúrgico. Né? Porque você imagina que, por exemplo, trevas, não houve trevas em Gesem. Praga de gafanhoto, não houve praga de gafanhoto em Gesem. Né? A proteção de Deus, ela é personalística. Ela te protege porque Deus te conhece até o seu último fio de cabelo, né? Ele nos ama infinitamente. Deus não se alegra com a nossa dor, com o nosso sofrimento de forma alguma. Deus não quer a morte do pecador.
antes que ele se converta, né? O faraó teve 10 oportunidades de se arrepender das suas maldades, né? Então, vendo o seu povo sofrer, porque o faraó estava incólume, nada tinha acontecido a ele. Era o povo dele que estava sofrendo, porque nem os israelitas estavam sofrendo, né? Ele deveria se arrepender, buscar a salvação, e ele não faz isso. Por isso, seu coração foi endurecido. Não permitamos que isso venha nos acontecer. Quando algum mal nos acontecer, que nós tenhamos em mente que isso serve para o nosso bem, né? Que isso muitas vezes é um remédio amargo que precisamos tomar para que a gente volte para o caminho reto. As dificuldades que o mundo nos oferece servem também para nos fortalecer. Deus não quer almas anãs. A alma, ela deve se desenvolver e alcançar a estatura da graça. As pessoas que ficam, agora me desculpe o que eu vou dizer, nunca falo para ofender, por favor, nunca falo para ofender. As pessoas que ficam atrás de sensações, através de prazeres, através de sensibilidades, não crescem. Não vá para um culto esperando você encontrar um gozo, né? Esse culto foi gostoso, essa reunião foi muito maravilhosa. Estou me sentindo tão bem. Não vai atrás disso. Não vá, né? Os nossos sentidos nos enganam. Nós, muitas vezes, as pessoas que ficam atrás de graças e vai em grupo de oração e pede uma graça e acha que lá vai acontecer, não é assim que as coisas funcionam, né? Não é. Nós temos que ir a esses grupos de oração, sim, nós temos que participar, sim, temos que clamar por Deus, nós temos que adorar Deus, mas não podemos ir só atrás de graça. A graça você vai obtê-la à medida que Deus julgar que está na hora. Deus não marca a hora. Mesmo que vai acontecer de cura e libertação no sábado, às 8 da noite, vai lá que você... Não é assim. Deus não é nosso escravo, ele não é o nosso gênio que eu estalo o dedo e digo e ele obedece. As pessoas estão tratando mal a Deus. As pessoas estão transformando Deus num gênio de lâmpada mágica. Elas querem benesses, elas querem milagres e ficam, sabe, como que abusando de Deus, né? E nós bem sabemos que não podemos ser assim. Isso nos transforma as nossas almas em almas anãs. Elas não crescem. A dor e o sofrimento faz com que a alma cresça, que ela cresça na estatura da graça de Deus. Então é isso que nós temos que procurar, a graça de Deus, porque de graça em graça nós fugimos do inferno. É de graça em graça que você se aproxima de Deus. É de graça em graça que você pode alcançar sumas alturas. A Santa Mãe, Virgem Mãe Maria, está pronta para nos ajudar. Ela está intercedendo por nós e ela é, que ninguém duvide, a dispensária das graças. Você as encontra, essas graças, na missa, no sacramento e pela intercessão da Sempre Virgem Maria. Então, permitamos que as nossas almas cresçam, que o sofrimento e a dor não nos afastem de Deus, mas antes nos aproxime mais e que a nossa mãe nos cubra com seu manto para que tenhamos a resistência necessária. Porque quando o seu corpo é descoberto, você sai para a chuva, o seu corpo sofre agressões, né? E isso pode fazer mal a você. Mas quando o seu corpo está coberto, então é isso que a mãe faz, ela te dá forças para você resistir a essas intempéries. Então nós precisamos da graça, da proteção da Virgem Maria, que nós possamos crescer. Nós não estaremos isentos de dor, nós não estaremos isentos de problemas, nós não estaremos isentos de males, mas teremos força, nós teremos uma camada, vamos dizer, a mais,
que vai nos ajudar a suportar tudo isso, né? Então, peçamos para que a Sempre Virgem Maria nos proteja, né, com seu manto protetor. Deus nos mande as dificuldades. Não peça para que Deus não mande. Ele não vai fazer isso. Ai, Deus me livra do mal, de todo mal. Não existe isso. Nós precisamos deles, é através deles que nós crescemos e que nós mostramos, Deus, eu te amo, eu tenho essa dificuldade, eu estou nessa dificuldade, está acontecendo isso comigo, mas eu consigo enxergar que é o teu amor que eu tenho que buscar, né? Em vez de me revoltar contra Deus, eu tenho que fazer o contrário. Eu te amo, Deus, mesmo diante dessas dificuldades. Assim como o anjo serafim cobre os olhos diante de ti para mostrar que te ama, não porque está te vendo, mas porque te ama, eu, através das dores, vejo que é o seu amor que está agindo, que está me moldando. Eu sou o barro na mão desse oleiro, e o barro sofre. Muitas vezes é preciso tapar excessos, é preciso girar e muito, e trabalhar, e amassar, e tomar forma de novo. Que Deus seja, para mim, o oleiro, e não aquele que faz a espada. Aquele que faz a espada, muitas vezes, se o metal não presta, ele joga fora, vira sucata. Mas o oleiro não, está sempre pronto a reaproveitar o barro, né? Então, que seja assim em nossas vidas, que nós temos esse barro. Não vamos ser barros com pedras, né? Com gramas, com mato, mas seja o barro mais puro que Deus possa trabalhar e que nós possamos tirar. Tá bem? Agradeço muito a presença de todos vocês, peço perdão por ter exagerado, falei de ainda mais nesse finzinho, mas senti essa necessidade. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Eu vos falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótima tarde, bom para todos vocês. Fiquem com Deus. Eu vou ver a vela, tem umas que são compridinhas, como as velas normais, mas são mais compridinhas. Elas são mais fáceis de transportar. Eu vou ver direitinho, vou ver um jeito de mandar para vocês, tá? Aí vocês levam para abençoar aí. Tá bom? Tá. Daí você põe informação no grupo. Sabe o que tinha que acontecido?